Olá, amantes do bom cinema e das lendas do Velho Oeste. Hoje, vamos mergulhar na história de um dos rostos mais icônicos que já cavalgaram pelas vastas planícies do cinema americano. Um homem de olhar firme, postura impecável e um senso de honra que transcendeu as telas. Randolph Scott. Sua trajetória vai muito além das pistolas e chapéus de cowboy. É a história de um ator disciplinado, reservado e profundamente comprometido com a arte de interpretar heróis silenciosos, mas de coração nobre. Prepare-se, porque a história de Randolph Scott é também a história da própria evolução do faroeste no cinema. Randolph Crane Scott nasceu em 23 de janeiro de 1898, na cidade de Orange County, Virgínia, nos Estados Unidos. Filho de uma família de classe média, ele cresceu com valores tradicionais do Sul: trabalho duro, disciplina e fé. Desde jovem, Scott mostrava interesse por esportes e pela vida ao ar livre, características que mais tarde se tornariam essenciais para seus papéis de cowboy. Durante sua juventude, ele estudou engenharia na Georgia Institute of Technology e mais tarde na University of North Carolina. Mas o destino tinha outros planos para ele. A Primeira Guerra Mundial o levou ao exército, onde serviu com dedicação. Ao retornar, tentou seguir uma carreira estável nos negócios, mas o fascínio por Hollywood começava a crescer dentro dele. Nos anos 20, o cinema americano estava em plena transformação. Era a era do cinema mudo, dos grandes estúdios e das estrelas que aprendiam a dominar a tela sem dizer uma palavra. A década de 1930 foi o início de uma carreira sólida. Randolph Scott apareceu em filmes de diferentes gêneros, mas foi no faroeste que ele encontrou sua verdadeira casa. A elegância com que cavalgava, a naturalidade com que empunhava um revólver e a serenidade de seu olhar o tornaram o cowboy ideal. Ele não precisava de muitos diálogos, sua presença já dizia tudo. Entre seus primeiros sucessos estão The Last Roundup, Abilene Town e Western Union, filmes que ajudaram a definir o estilo clássico do herói do Oeste. Um homem solitário guiado por um código moral sempre disposto a enfrentar o perigo com coragem e honra. Scott não era apenas um ator bonito montado em um cavalo. Ele estudava seus papéis, trabalhava o comportamento dos personagens e mantinha uma ética de trabalho admirável. Com o tempo, se tornou uma presença constante nas produções da Columbia Pictures e da Paramount. Durante os anos 40, Randolph Scott consolidou-se como um dos nomes mais respeitados de Hollywood. Atuou ao lado de grandes estrelas como John Wayne, Glenn Ford e Marlene Dietrich. Um de seus maiores êxitos desse período foi The Spoilers, onde dividiu a tela com Dietrich e Wayne. Uma combinação explosiva que mostrou seu carisma mesmo diante de dois gigantes. Mas, enquanto outros atores se aventuravam em dramas, comédias ou filmes de guerra, Scott se manteve fiel ao Velho Oeste. Ele acreditava que o faroeste representava a essência dos valores americanos: coragem, lealdade e justiça. Nos bastidores, era conhecido por sua disciplina. Chegava sempre pontual, sabia todas as falas e mantinha uma vida pessoal discreta. Algo raro no mundo das estrelas. Nos anos 50, o faroeste começava a mudar. As histórias se tornavam mais complexas e os heróis mais humanos. Nesse contexto, Randolph Scott brilhou como nunca. Sua parceria com o diretor Bud Boetticher foi decisiva para sua consagração. Juntos, fizeram 7 filmes que hoje são considerados obras-primas do gênero, como Seven Men From Now, Ride Lonesome e Comanche Station. Esses filmes eram mais do que simples aventuras de pistoleiros. Apresentavam personagens introspectivos, moralmente ambíguos e marcados por perdas. Scott interpretava homens solitários, às vezes sombrios, mas sempre guiados por um senso de justiça. Seu olhar dizia mais do que 1000 palavras, e sua atuação contida se tornou símbolo de elegância e maturidade. Críticos de cinema, antes reticentes com o gênero, passaram a reconhecer o valor artístico dessas produções. Randolph Scott não era apenas um astro de faroeste. Era um ator que havia elevado o gênero à categoria de arte. Apesar do sucesso,
A vida de Randolph Scott não foi isenta de desafios. Em um ambiente onde muitos se perdiam na fama, ele manteve um perfil reservado. Casou-se com Patricia Stillman, com quem viveu até o fim de sua vida, um casamento estável e discreto. Algo raro em Hollywood. Alguns rumores surgiram ao longo dos anos, principalmente sobre sua amizade próxima com o também ator Cary Grant, com quem chegou a dividir uma casa durante algum tempo. A imprensa da época especulou sobre essa relação, mas Scott sempre evitou alimentar polêmicas. Ele acreditava que sua vida privada pertencia apenas a ele, e manteve essa postura até o fim. Na década de 60, Randolph Scott já havia feito mais de 60 filmes de faroeste e era considerado um dos maiores representantes do gênero. Mas ele sabia o momento certo de se despedir. Em 1962, rodou Ride the High Country, no Brasil, Quando os Bravos se Encontram, dirigido por Sam Peckinpah. Um filme que, de certa forma, marcou a transição entre o velho e o novo faroeste. Scott interpretava um ex-marshal envelhecido, ao lado de outro veterano, Joel McCrea. O tom melancólico da história, que fala sobre honra, amizade e o fim de uma era, refletia também o próprio sentimento de Scott em relação ao cinema. Depois desse filme, ele decidiu se retirar definitivamente das telas. Não houve escândalos, nem despedidas grandiosas. Apenas a serenidade de quem sabia que havia cumprido seu papel. Randolph Scott deixou Hollywood com dignidade, o mesmo valor que guiava seus personagens. Após a aposentadoria, Scott dedicou-se aos negócios. Inteligente e prudente com o dinheiro, ele havia feito bons investimentos, especialmente em imóveis e petróleo. Viveu confortavelmente em Beverly Hills, mas longe dos holofotes. Gostava de cavalgar, jogar golfe e aproveitar o tempo com sua esposa e amigos próximos. Era um homem tranquilo, que valorizava a paz depois de décadas de trabalho intenso. Randolph Scott viveu uma vida longa e plena. Faleceu em 2 de março de 1987, aos 89 anos, na Califórnia. Deixou um legado imenso, não apenas de filmes, mas de integridade, profissionalismo e elegância. Mesmo décadas após sua morte, seu nome ainda é sinônimo de respeito no mundo do faroeste. Muitos o consideram o cowboy definitivo, aquele que melhor representou o ideal de justiça e coragem que o público tanto admirava. Randolph Scott influenciou gerações de atores. Clint Eastwood, por exemplo, já declarou que via em Scott uma referência de sobriedade e força silenciosa. Seus filmes continuam sendo estudados por críticos e cineastas que reconhecem neles uma pureza rara, histórias diretas, emocionais e profundamente humanas. Ao contrário de muitos colegas, Scott nunca precisou de escândalos para permanecer na memória do público. Sua imagem de homem íntegro, tanto dentro quanto fora das telas, tornou-se símbolo de uma era dourada de Hollywood. Nos dias de hoje, quando se fala em faroeste clássico, o rosto de Randolph Scott ainda surge, firme, debaixo de um chapéu poeirento, cavalgando em direção ao pôr do sol, a imagem perfeita do herói que nunca se rende. E assim, encerramos esta jornada pela vida e pela carreira de Randolph Scott, o homem que deu alma e dignidade ao cowboy do cinema. Sua história é uma lembrança de que a verdadeira grandeza não está no barulho, mas na coerência entre o que se diz e o que se faz. Se você gostou deste documentário, deixe seu like, inscreva-se no canal e continue conosco para conhecer as vidas e os legados dos grandes nomes que construíram o mito do Velho Oeste. Até a próxima cavalgada. E lembre-se, as lendas nunca morrem. Elas apenas cavalgam para o horizonte eterno do cinema.